Muito bem, meus amigos, mas um conteúdo para vocês aí. Eu acredito que não dá para ver muito bem, mas dá para perceber ali água. Nas Escrituras simboliza o Espírito Santo. Isso significa que água é vida. Estima-se atualmente 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. E com o decorrer dos anos, nós sabemos que esse número vai aumentar. Isso significa que as cidades também irão crescer. Em vários países, as pessoas estão deixando as grandes cidades, estão procurando a viver mais próximo da natureza, nas áreas que tenham mais contato com a natureza. Isso significa que mais água será contaminada. Com o aumento da população, significa que mais terras devem ser plantadas para sustentar esse número muito grande de pessoas. Isso significa que mais áreas de soja, mais terras têm que ser ocupadas com soja, com milho, com verduras, para que atenda a população. A água sustenta as grandes indústrias no mundo. Muitas indústrias canavieiras, em seu processo de fabricação de açúcar, depende da água. E nós sabemos que com o avanço, com o aumento da população, mais água deve ser usada nas indústrias, na irrigação. E nós sabemos que cada dia que passa, a água está sendo contaminada. Até mesmo a água do subsolo. Nós devemos observar isso. Vejam nas grandes metrópoles como está sendo coletada a água que chega até sua casa na torneira. A água sustenta as grandes indústrias. E o mais importante de tudo, sustenta a vida. Irei dar procedimento ao vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Como vocês podem ver, acima desse túnel construído pelo homem, na parte de cima lá, é onde nasce essa fonte de água aí. Apenas alguns metros daqui há residências. Isso significa que toda fonte de água que esteja próximo à residência, aí ela vai ser contaminada. Pois muitas das vezes as pessoas jogam até mesmo animais mortos aí. Acabam jogando todo tipo de animal doméstico aí em lugares que não deveriam jogar. Então, observando aqui um pouco abaixo, eu posso ver que existe vários tipos de materiais, plástico, tampas de balde, vários tipos de plásticos aí. Muitas das vezes nesses pequenos riachos são depositados até mesmo rejeitos, dejetos humanos aí, como fezes e urina. Então, nós vemos aí que com o avanço da população,
as cidades crescendo cada vez mais, o ser humano ele quer sempre estar morando próximo à natureza. Em vários países aí as pessoas estão deixando as grandes cidades aí para morarem em áreas urbanas, em ambientes próximos à natureza aí. Então, o ser humano, com essa ação, ele acaba contaminando essas fontes de água, acabam contaminando muitas das vezes até água que está no subsolo aí. Então, que cada um de nós venha se conscientizar, fazer a nossa parte, cuidar, pois a natureza irá cobrar de cada um de nós o que estamos fazendo. Então, fica o alerta aí para todos nós. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se você está gostando, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos aí e eu irei dar continuidade a esse vídeo aí. Nas grandes metrópoles ou nas pequenas cidades, nós sabemos que é coletado água de rios, represas, muitas das vezes barragens, e nós sabemos que essa água ela já não está mais pura, por isso se usa aditivos e para que essa água ela seja usada no consumo humano. É importante nós sabermos disso e até mesmo procurarmos em nossa cidade onde e como é coletada a água que chega até a torneira de nossas casas. Por conta da ação do homem aí, essas pequenas fontes de água estão sendo contaminadas aí. Então, como nós sabemos, o ser humano ele não está nem aí para os alertas que estão sendo dados aí. Então, muitas das vezes, com o avanço das cidades, como você pode ver aqui, ó, alguém plantou grama aqui, colocaram um pouco de brita ali e ali, ó, tem uma casa a apenas poucos metros daqui dessa pequena represa de água. Então, muitas das vezes o homem, ele, sem saber, né, que está prejudicando a si mesmo, e nós sabemos que a natureza irá cobrar de nós um preço muito alto. Já estamos vendo aí, eu acredito que é consequência da ação do homem. Em alguns lugares chove exageradamente, enquanto em outros lugares não chove praticamente nada. Então, devemos nos conscientizar aí para termos um futuro melhor e procurar sempre a fazer alguma coisa para preservar as fontes de águas aí. Então, eu irei dar continuidade a esse vídeo. Espero que você esteja gostando. Peço aí o seu comentário. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu joinha aí, para que eu possa estar cada vez levando conteúdo melhores aí para vocês. Valeu, pessoal. Irei continuar o vídeo. Muito bem, meus amigos. Irei dar continuidade ao vídeo em que falamos sobre água, sobre
o nosso planeta, o que está acontecendo com a Terra. Os cientistas apontam a ação do homem ocupam nós, seres humanos, pelo que está acontecendo na Terra. É claro, nós somos o culpado pelo desmatamento, pela poluição das águas potáveis, as poucas fontes que ainda temos. Somos o culpado por extrair minérios ou elementos da terra sem pensar nas consequências que teremos no futuro. São elementos que, quando processados, se tornam úteis, como o petróleo, o zinco, o alumínio, o ferro, o nióbio e muitos outros que são extraídos da terra. Mas será que não existe uma maneira de manipular esses elementos de uma forma segura? Muitas das vezes acontecem acidentes e muitos já perderam a vida trabalhando na extração de elementos valiosos para encher o bolso dos grandes empresários. Essa é uma verdade. Vou citar apenas o petróleo que temos no Brasil. Quantos elementos são fabricados ou derivados do petróleo, como o plástico e vários outros tipos de combustíveis que éramos nós brasileiros que deveríamos ser beneficiados também com isso. Mas estamos vendo aí o absurdo do preço do combustível. Esse não é o assunto. Vamos falar mais sobre o nosso planeta. O que está acontecendo com a Terra? Há lugares que chovem exageradamente demais. Há lugares que nem chove ou chove bem pouco. Muitos seres como aves, peixes, animais mamíferos, ou generalizando como os terrestres, estão ameaçados de desaparecerem, outros já desapareceram por causa da ação do homem, por causa da ganância do homem, que quer cada vez mais dinheiro, não se conforma, ele quer cada vez ter mais. E é por isso que eu vou ler aqui em Oséias, no livro de Oséias, capítulo de número 4. Eu vou ler apenas o verso 3. Se você quiser entender melhor esse texto, você deve ler todo o texto. Eu vou ler o verso 3 para que o vídeo não fique longo. Está escrito assim: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Quem sabe Oséias não estava prevendo o futuro
É claro, por inspiração divina, ele estava dizendo que a terra se lamentaria e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais e até os peixes do mar serão tirados. Então, eu já vou ser bem direto aqui. O que está acontecendo com as mudanças climáticas, como citam os cientistas, o derretimento das calotas de gelo da Antártida, o aquecimento global, como muitos falam, será que isso tem a ver apenas com as ações praticadas pelo homem quando se fala em extrair madeira e outros elementos da terra? Meus amigos, a principal causa por a terra está passando por isso é o pecado. Sim, eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 3, e o verso de número 17. Eu vou ler apenas a parte B. Se você quer entender melhor, você deve ler o verso todo ou um pouco desse texto aqui. Gênesis 3 e 17, a parte B do versículo. É Deus falando e dizendo: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada. E é claro, o homem começou a conhecer o mal. Como vemos, Caim mata seu irmão. Deus não deu a nenhum homem o poder de tirar a vida do seu próximo. É claro que isso tem a ver com o pecado. Eu quero ler ainda na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, e o verso de número 5. É o mesmo assunto, meus amigos. Se vocês quiserem entender melhor o texto, você tem que ler todo o texto. Eu estou citando aqui versos que têm relação com o tema e tem relação com o que está acontecendo com nós e com o nosso planeta. Está escrito assim, 2 Pedro 3, e o verso de número 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Eu vou ler agora o verso 6 e 7. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Lembrando que Deus destruiu, a espécie humana foi extinta naquela época, ou a raça humana, não como um todo,
pois sabemos que Noé e sua família foram salvos. Por que foi destruído a raça humana naquela época? Por causa do pecado. Estava demais, estava fora do comum, e Deus não está de acordo com isso. Todos nós devemos ter consciência, devemos ter ciência que Deus não está de acordo com o pecado humano. Há uma letra de uma música que diz: Deus é diferente dos seres humanos. Então, o verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, meus amigos, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero ler aqui em Mateus 24 para concluir. Existem muitos textos que têm relação com esse assunto, mas o vídeo ficaria muito longo e eu quero me resumir para que você entenda o porquê que essa terra será destruída, o porquê que os homens estão cada vez mais gananciosos. A falta de amor, a falta de união das famílias, pessoas querendo destruir a família. Mateus 24, eu vou ler a partir do verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mística que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, meus amigos, são profecias de Jesus Cristo. Ele olha para o futuro e diz aos discípulos, está dizendo a nós hoje, no século 21, que essas coisas iriam acontecer. E nós estamos vendo acontecendo. Nós estamos vendo guerras, já vimos muitas guerras. Ele fala aqui de nação contra nação. Países se levantarão contra os outros. Os pais se levantam contra os filhos, filhos contra os pais. Vocês estão vendo, minha gente, que barbaridade. Pais tirando a vida de seus filhos. Os filhos matam seus pais. As mães matam seus filhos. Filhos matam suas mães. Pais têm relação ou quer ter relação íntima com recém-nascidos. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso
é por causa dessa natureza pecaminosa que temos em nós. E somente Cristo, somente o Filho de Deus pode libertar o ser humano. E quando se fala em liberdade nas Escrituras, não é essa liberdade que estão pregando aí, não. É liberdade do pecado, é ser livre do pecado, é ser liberto da pornografia, da prostituição, do adultério, é ser livre, é ser liberto. Correntes são quebradas. E somente Jesus Cristo pode fazer isso com o ser humano. Ele falou aqui ainda de terremotos, estamos vendo fome, estamos vendo pestes, estamos vendo doenças. Cada ano surge mais de uma diferente. Ele disse, vos hão de entregar para serdes atormentados. Vocês já viram o sofrimento dos discípulos. Muitos foram crucificados, como Pedro. Outros foram chicoteados. Por que isso? Por que tanto ódio contra o cristianismo? Por que as pessoas odeiam tanto esse povo chamado cristãos? Será que não existe o mal por trás disso? Será que o ser humano, em seu estado natural, pega uma espada e corta a cabeça de seu semelhante, chicoteia com um chicote que abre feridas nas costas do seu semelhante? Será que o ser humano, em seu estado natural, faz isso? Eu acredito que não. O nosso inimigo existe. E só se estivermos com Cristo para o vencer. Não podemos lutar sozinho. Precisamos deste general. Então, ele falou ainda aqui, e matar-vos-ão. Ou seja, quantos cristãos não já foram mortos por conta disso, por ser seguidores de Cristo? É muito ódio no coração das pessoas contra esse povo. Então, ele disse ainda, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele falou aqui em falsos profetas, o surgimento, já desde o tempo de Jeremias, já existiam falsos profetas, e hoje, o número de falsos profetas que tem, eu vou citar apenas o Brasil, pessoas que se dizem cristãs e vivem de qualquer maneira. Usam de subterfúgios e sofismas para enganar as pessoas. O evangelho que está sendo pregado é um evangelho de mudança de vida. Mas que mudança de vida é essa? Que quando as pessoas começam a sofrer perseguição, quando as pessoas começam a passar no deserto, no vale, elas se voltam, elas se desviam, elas procuram outra igreja. O evangelho que devemos pregar é o evangelho que liberta o homem do pecado. É o evangelho em que o homem ouve e se converte a Cristo e não apenas se convence. Este é o evangelho que devemos pregar, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho que vai cada vez mais libertar almas do pecado.
Então, meus amigos, estamos vendo aí quanta violência, quantos casamentos sendo destruídos. A prostituição aumenta de uma maneira extraordinária, de uma maneira assustadora. Quanta sensualidade está sendo mostrado nas TVs. Nas mídias sociais. Filhos e filhas de cristãos postam fotos seminuas. Deus está vendo isso. Juventude, Deus está vendo isso. Devemos nos voltar para Ele. Devemos viver com a razão, pensarmos. Deus, Ele quer nos salvar. Esta é a vontade dEle. Não devemos viver de acordo com o mundo. A maior parte do nosso dia estamos ficando com o celular na mão, de frente a uma TV. A maior parte do nosso tempo nós estamos vivendo em uma época em que os cristãos, eles vivem da igreja para a sua casa, da sua casa para a igreja. Ninguém está querendo mais pregar, anunciar Jesus Cristo. Jesus falou sobre o filho pródigo. Jesus falou sobre a dracma perdida. Jesus falou sobre a ovelha perdida. Todos estes simbolizam ou representam almas, pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que estão precisando de socorro espiritual, e muitos estão em suas casas vendo TV, vendo mídias sociais, crentes que cantam no conjunto, quando saem dos cultos, já chegam em suas casas vendo sensualidade. É isso que as novelas mostram: nudez, sensualidade, mulheres traindo os maridos, maridos traindo as mulheres, divórcios e mais divórcios. E nós cristãos devemos selecionar melhor o que vemos na TV, o que vemos no celular, o que vemos nas mídias sociais. Devemos selecionar melhor, pois Deus está nos vendo. Não podemos nos esconder dele. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu avô ou a sua avó, ou ao seu pastor, mas ninguém consegue enganar Deus, ninguém consegue fugir dos olhos dele. Ele nos conhece, ele sabe tudo que praticamos fora da igreja. É isso aí, meus amigos. O vídeo já está ficando longo, mas vamos pensar um pouco, vamos refletir, meus amigos. Voltemo-nos para Cristo. O mundo precisa de Cristo. Nós vimos aí a ciência se multiplicando. Daniel falou sobre isso. Estão querendo controlar computadores pelo cérebro humano. Estamos vendo aí a tecnologia que realmente é útil. Sim, a tecnologia é útil.
olha a rapidez que nos comunicamos, olha a rapidez que nos locomovemos. Quanta tecnologia implantada na saúde, vemos aí na educação um pouquinho. Quanta tecnologia que temos hoje ao nosso favor. Mas, apesar de ser útil, a tecnologia não resolve o problema da humanidade, porque o problema da humanidade é o pecado. Por isso que os homens se prostituem, tanta prostituição, tanto adultério, tanta sensualidade. Cristãos estão acostumados já, as mulheres, me desculpem, do círculo de oração, as mulheres da consagração, ou o conjunto da juventude, estão se acostumando com a sensualidade no Facebook, estão se acostumando com a sensualidade nas novelas. As mulheres casadas, senhoras cristãs, senhores cristãos, pais cristãos, cuidado! As nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, desejos estão sendo despertados neles que ainda não deveriam ser despertados, porque eles estão vendo sensualidade, nudez, homens seminus, mulheres seminuas, e nós, cristãos, estamos nos acostumando com isso. Devemos ter cuidado. Qualquer psicólogo sabe disso. Converse com um psicólogo relacionando esse assunto. Crianças não deveriam estar vendo isso, nossos adolescentes e jovens. O que as novelas mostram é prostituição, é adultério, sensualidade. Mulheres, jovens cristãs postando fotos seminuas. Devemos ter cuidado, meus irmãos, pois senão esta chama irá se apagar aos poucos. Nós devemos exercitar esta chama, devemos gastar mais tempo com a leitura das Escrituras, devemos gastar mais tempo com livros evangélicos, devemos selecionar os conteúdos que vemos na TV, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais. Nós, como cristãos, devemos selecionar melhor o que estamos vendo. Os dons espirituais estão desaparecendo das igrejas. O dom de socorro, isto é um dom, isto é uma dádiva de Deus. O interpretar línguas, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de discernir espíritos está desaparecendo e nós devemos cuidar disso. A igreja está orando, sim. A igreja está jejuando, talvez sim. A igreja está indo à casa de Deus, sim. Mas como estamos vivendo? Como estão nossos atos? O que estamos fazendo para preservar, para cultivar a santidade, para cultivar os nossos valores cristãos, para
cultivar os nossos valores familiares. Devemos nos voltar para Deus e Ele se voltará para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer, meu amigo, a sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Deus, se você começar a partir de hoje a se voltar para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer. Deus, Ele quer fazer, mas nós estamos vivendo de qualquer jeito. Deus, Ele vai fazer coisas grandes, eu acredito, em nosso meio. Mas nós devemos rever nossos valores, devemos usar mais a razão, não andar muito pela emoção, não querer emocionar os nossos irmãos, não querer surpreender ninguém, não querer emocionar as pessoas. Devemos pregar o evangelho puro que salva e liberta. Este que Cristo nos ensinou. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.